Olá, eu sou o professor Sandro Luiz Fernandes e estou aqui hoje para a gente estudar um pouco sobre a presença francesa e holandesa durante a colonização do Brasil. Tem que lembrar uma coisa muito importante, que a colonização brasileira ela aconteceu bem devagar. Nós falamos disso já em aulas anteriores. A colonização foi lenta e nos primeiros anos até 1530, de 1500 a 1530, os portugueses não deram muita bola para o Brasil. Então o Brasil estava, digamos assim, meio sem controle. Os portugueses só passavam por aqui e não davam bola, nem para o pau-brasil. A colonização de verdade começou a partir de 1530. Então, de 1500 a 1530, os portugueses estavam mais interessados de ir até as Índias buscar especiarias, que já tinham venda garantida lá na Europa. Então, nesse primeiro momento, alguns países, e entre esses países, arriscaram. Foi a França. A França foi o primeiro país, que não a Portugal e Espanha, a tentar colonizar as novas terras. E a França veio para onde hoje fica Rio de Janeiro. Vamos entender um pouquinho isso então? Lá na página 2 do material de vocês tem duas imagens, uma de 1547 e outra de 1624. Ambas falam da presença de estrangeiros que não eram portugueses no Brasil. Então, a primeira fala dos franceses, representando ali a troca de madeira do pau-brasil. Os franceses vieram mesmo para comercializar, fazer trocas, e os holandeses não. Os holandeses vieram com a intenção da produção de açúcar, tanto que os holandeses vieram muito depois, vieram já no século XVII, a partir de 1600. Os holandeses vieram com a intenção de fortalecer o comércio. Os franceses vinham com a primeira intenção de fazer trocas, estabelecer colônias no Brasil. Eles tentaram e não conseguiram. Os franceses, os dois, né? Os franceses ficaram menos tempo, os holandeses ficaram mais. Tentaram e não conseguiram se estabelecer de fato no Brasil, ficar bastante tempo. Vamos ver isso. Antes de falarmos a respeito da presença francesa e holandesa, tem que entender uma coisa muito importante. Primeiro, aquelas duas linhas verdes no mapa, uma que chama Bula Interquetera e depois o Tratado de Tordesilhas, que passa bem na América do Sul, né? A Bula Interquetera foi feita em 1493 e passa bem no meio do Oceano Atlântico. Qual o problema dessa linha? Essas duas linhas representam tratados feitos entre o Papa, espanhóis e portugueses, para estabelecer quais seriam as terras portuguesas e espanholas. Certo? Esse mapa retratava isso aqui, o Tratado de Tordesilhas. É legal lembrar que a Bula Interquetera, feita um ano antes, separava o tratado, deixava o território português muito menor. Então os portugueses reclamaram, ampliaram o território, já desconfiando que teriam terras onde hoje é o Brasil. Bem, de qualquer forma, então, o que está em amarelo pertenceria à Espanha e o que está em roxo pertenceria a Portugal. Veja o tamanho do reino português. E aí vocês entendem, por exemplo, por que os espanhóis não foram para a África. A África, os portugueses colonizaram. Então os espanhóis investiram muito mais esforços na América, e é claro, vocês sabem que a maior parte da América do Sul e Central fala espanhol, certo? A América do Norte ali só apenas o México fala espanhol, mas aí entendemos por conta disso, dessa presença espanhola desde 1500 em terras da América do Sul, por que a maioria da população, a maioria dos países da América do Sul fala a língua espanhola. E aqui a gente vê, né, no roxo, os territórios que em princípio eram de Portugal. É claro que Portugal amplia o espaço na América do Sul, que vai se tornar o Brasil, e também não coloniza a Austrália, por exemplo, mas não lembre-se que Portugal vai até onde hoje é a Indonésia. Portugal vai colonizar um pedacinho pequeno da China e da Índia, umas cidadezinhas, mas a África, até o século XVII, era domínio português. Depois outros países vão para lá e vão colonizando. Ok? Então vamos lá, vamos entender um pouco mais a respeito dessa presença francesa. Bem, é legal lembrar que o rei francês, o Carlos, estava insatisfeito com essa divisão que eu mostrei para vocês ali anteriormente do, de Portugal, né? De Portugal e da Espanha, que o Papa católico, isso é muito importante lembrar, o Papa católico ofereceu aos portugueses espanhóis, que eram católicos também, território. Lembrem-se
que a França, nesse momento, já era protestante, assim como a Holanda, como a Inglaterra, como onde hoje nós chamamos de Alemanha. Essas regiões do mundo eram protestantes. E o Papa Católico, para agradar portugueses e espanhóis, separou o mundo, o novo mundo, mais a África, em território português e espanhol só. O Carlos, rei da França, perguntou para o Papa o seguinte: cadê a escritura de Deus passando para os portugueses o território que seria hoje, né, a América do Norte, América do Sul? E é claro que não tinha resposta para isso. Então, os franceses se sentiam no direito, não só os franceses, outros países também, mas foi o rei da França que falou isso, se sentiam no direito de ir conquistar novos territórios também. E os franceses vieram para o Brasil. Primeiramente, eles vieram para a região onde hoje é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, né, essa região aqui, foi a primeira colonizada, ou pelo menos em que os franceses vieram para cá para comercializar com os indígenas, com os tamoios, fizeram amizade com indígenas, né, e se relacionavam com os indígenas. Ali na imagem que tem um índio tirando, parece que manga, né, ou caju, sei lá, é um cajueiro, desculpem, tirando caju ali da árvore, mostra que a intenção dos franceses, primeiramente, era a troca, comércio exclusivamente de produtos tropicais, né? Vejam, a França estabeleceu primeiro no Rio de Janeiro e depois, expulsa do Rio de Janeiro, os franceses tentaram colonizar onde hoje é São Luís, no Maranhão, certo? Aqui, a França Antártica, né? Porque a Antártica fica mais próximo ao continente gelado, né? Por isso França Antártica. Durou 1555 a 1567. Foi pouco tempo, 12 anos apenas, né, da presença francesa do Rio de Janeiro. Eles construíram este forte aqui está nessa região da Baía da Guanabara. Esse é um mapa antigo do Brasil, claro. Né? E em 1560, o Mendes Sá, governador-geral do Brasil, conseguiu começar a retirada dos franceses do Brasil. Né? Os franceses tiveram, apesar do apoio indígena, os portugueses conseguiram expulsá-los do país. Aqui tem uma batalha, né? A cena da batalha dos Tamoios, né? Em que podem ver que na ilha onde estava o forte, tem uma imagenzinha do forte ali na imagem. Vocês têm aqui nesse canto, né? Eu marquei aqui com a caneta. Aqui nesse canto nós temos a imagem do forte, Coligny, né? Eu não sei se é assim que pronuncia o francês, mas tem ali o forte e tem os vários franceses e indígenas defendendo a ilha, foi a ilha ocupada pelos franceses, né? E aí também vários indígenas atacando com apoio dos portugueses para a retirada dos franceses dessa ilha, que fica na Baía da Guanabara. Então, em 1565, São Sebastião do Rio de Janeiro, uma cidade portuguesa, foi criada por Estácio de Sá. Aí completamente, os franceses já estavam quase todos expulsos da terra, e aí em 1565, com a fundação da cidade do Rio de Janeiro, já tinham sido expulsos daquele forte, né, em 1560, mas eles estavam ainda circulando pela região do Rio de Janeiro. Eles saíram efetivamente em 1567, 2 anos depois da fundação da cidade famosa, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Aqui tem a imagem da ilha em que estava o forte francês, que foi retirado, que foi demolido, né, pelos portugueses depois da retirada dos franceses em 1560 desta ilha. Né? Lembrando que a retirada total dos franceses do Rio de Janeiro só se dá em 1567. Como eu disse anteriormente, né, os franceses saíram do Rio de Janeiro expulsos e foram tentar também se estabelecer, porque a intenção ainda era ter um território na América do Sul. Se estabeleceram lá no Nordeste, na cidade onde hoje nós chamamos de São Luís. Tem que lembrar que esse nome é devido ao Fort Saint-Louis, um nome francês, em homenagem a Luís, que foi o Luís XIII, que foi rei da França. Coincidentemente, São Luís é o nome
é o meu segundo nome, né? Eu sou Sandro Luiz, e o Luiz do meu nome é o São Luís, o mesmo São Luís lá que dá origem ao nome da cidade, da capital do Maranhão. O Latouche, que é o Daniel Latouche, esse busto que está hoje em frente à prefeitura de São Luís, ele fundou a França Equinocial. Por que tem esse nome? Equinócio, que fica perto ali da linha do Equador. Então a França Equinocial, estabelecida ali, claro, para comércio também, como eu já disse para vocês anteriormente, e fica ali de 1612, só 3 anos, 1615, é expulsa também, né, expulsa também, e vai para a região onde que nós conhecemos hoje como Guiana Francesa. Então os franceses são expulsos da França Antártica, que fica onde hoje é o Rio de Janeiro, são expulsos, eles vão lá para a região onde hoje nós conhecemos como a capital do Maranhão, São Luís, expulsos daqui de novo, vão para a Guiana Francesa e formam o território francês que até hoje pertence à França. É a partezinha da França que hoje nós chamamos de Guiana Francesa, que fica no norte da América do Sul. Este mapa aqui é de 1652, 1653, mais ou menos ali, nessa época ele foi feito por esses dois holandeses, e este mapa, né, representa ali a América do Sul, e eu coloquei ali o pontinho onde hoje fica a Guiana Francesa, que foi o destino dos franceses. Né? Lembrando que os franceses plantaram açúcar daí, então, lá também, e começaram uma grande produção de açúcar, hoje, onde hoje é chamada Guiana Francesa. Os holandeses do Brasil são bem posteriores, fim de 1580, fim do século XVI até 1640, que fica ali a União Ibérica. Isso aqui é uma coisa importante, porque eu coloquei a União Ibérica. A União Ibérica é um período em que o território brasileiro é ampliado. Os portugueses conseguem ultrapassar o limite do Tratado de Tordesilhas, aquela linha reta que separava a América do Sul, porque Portugal e Espanha viram um reino só. O rei de Portugal morre, o rei Felipe da Espanha assume os dois reinos e vira a União Ibérica. Para os portugueses isso foi muito bom, porque afinal de contas aquela linha imaginária deixa de ter necessidade, então os portugueses conseguem ampliar o território brasileiro. Bem, nesse momento também, por conta de brigas entre Espanha e Holanda, os holandeses que tinham muito interesse no beneficiamento de açúcar criam essa Companhia das Índias Ocidentais, certo? Responsável tanto por beneficiar açúcar quanto por empréstimo bancário. E aí, os holandeses, com essa briga com a Espanha, e a Espanha, lembre-se, estava junto com Portugal, eles resolvem invadir o Nordeste brasileiro para produzir açúcar, principalmente. Porque o açúcar brasileiro sempre foi dependente da Holanda. Antes de existir, antes dos holandeses invadirem aqui o Nordeste, né, principalmente ali a região de Pernambuco, onde hoje é Pernambuco, né, lembrando que eles foram responsáveis por fundar a cidade do Recife, em Pernambuco. Aí os holandeses, antes de fazer dessa invasão, os holandeses eles beneficiavam o açúcar brasileiro, ou seja, o açúcar saía daqui do Brasil bruto, né, escuro ainda, em barras grandes assim, iam grandes assim, né, famosos pães de açúcar, né, pão de açúcar era algo desse tamanho, assim, o tamanho de um pão caseiro, assim, né. Eles saíam daqui, iam para a Holanda, eram beneficiados e lá na Holanda eles ficavam refinados, era refinado, né? Então o açúcar brasileiro sempre dependeu da Holanda. Por isto que com essa briga com a Espanha os holandeses invadiram o Brasil. Tá aqui, né, a região lá do Nordeste que foi tomada pelos holandeses, né, que aqui é a bandeira, está aqui o escudo, de 1630 a 1654, né, para a produção de açúcar, para que tinha muita liberdade religiosa, católicos, judeus, protestantes. Os judeus tinham liberdade religiosa, é muito difícil isso naquela época, os judeus eram muito perseguidos, mas os protestantes holandeses, a maioria dos holandeses era protestante, calvinista, eles davam liberdade religiosa, e também responsável pela urbanização, né? Vejam, já fizeram grandes construções naquela região lá no início do século XVII. Então, houve uma transformação muito grande e o período de permanência dos holandeses lá foi bastante significativo, principalmente na época do Maurício de Nassau. Tanto que a capital, né, Mauritssteds, estão vendo ali, seria o nome
da capital, onde hoje é Recife, seria o nome da capital na época que os holandeses estavam lá, devido ao Maurício de Nassau, que fez grandes construções lá, principalmente onde hoje é o Recife. Bem, mas muitos portugueses estavam insatisfeitos. Esse óleo sobre tela do Meireles, está lá na página 8 de vocês, ilustra essa batalha, chamada Insurreição Pernambucana, a Batalha dos Guararapes em 1870. Foi pintado em 1870, mas a Batalha dos Guararapes aconteceu em 1648, certo? Então, essa batalha aqui, ela está colocada como ilustração para lembrar que a luta para a expulsão dos holandeses foi muito grande durante muito tempo, certo? Só que só foi feito um tratado entre Holanda, Portugal e o território e os brasileiros, né? Porque a paz já estava estabelecida lá na Europa, mas aqui no Brasil não. Então foi estabelecida essa paz e, após uma indenização, os holandeses devolveram o território lá de Pernambuco para os portugueses. Bem, muito bem, vamos fazer agora algumas atividades para a gente, né, fixar um pouco mais e ampliar o nosso conhecimento a respeito dessa época da colonização brasileira, que foi muito importante porque ampliou o território brasileiro, alterou a arquitetura brasileira, tanto com a presença dos franceses quanto dos holandeses. Vamos lá então para as atividades.